Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas 15, a partir do verso 11. Nós temos a história de dois filhos. E eu queria voltar a essa história hoje para trazer uma palavra de reflexão aos nossos adolescentes e a toda a nossa igreja nesta manhã. Estamos juntos? Lucas 15, de 11 em diante, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Amém. Antes da gente prosseguir, apenas uma informação importante, especialmente aos nossos visitantes, né? Nosso Ministério de Crianças está lá no 3º andar, temos o berçário, temos um espaço lá dedicado às crianças, está funcionando paralelamente ao nosso culto, e se você desejar, poderá encaminhar o seu filhinho até lá, ou fazer uso também das dependências do berçário. Queridos,
Essa parábola tem sido considerada a princesa das parábolas, a parábola mais, talvez, conhecida, mais famosa dentre todas as parábolas. Um detalhe é que ela está na sequência de 3 parábolas. Lucas capítulo 15 nos apresenta 3 parábolas sobre perdas. Fala sobre um pastor que perdeu uma ovelha, fala sobre uma mulher que perdeu uma moeda, e recentemente nós ouvimos o pastor Francisco Amaral compartilhar com a gente uma mensagem sobre esse texto, sobre perdas dentro de casa, sobre perdas na família. E aqui nós temos a perdição de um filho, a história de um filho que se perdeu. Eu creio que é algo muito importante a gente realmente refletir, especialmente porque vivemos um tempo em que poderíamos dizer em que muitas pessoas em nossa geração estão se perdendo. Muitos adolescentes em nossa geração estão se perdendo. Muitos jovens em nossa geração estão se perdendo. Estão se perdendo para as drogas, estão se perdendo para a promiscuidade sexual, estão se perdendo para um monte de coisas que certamente entristecem aos seus pais, às suas famílias e principalmente entristecem a Deus, o coração de Deus. Com o filho mais novo desta parábola, que tem uma perdição mais evidente, mais clara, né, nós podemos aprender algumas lições e algumas verdades que eu gostaria de deixar com os nossos adolescentes aqui nesta manhã e com todos nós que estamos aqui também, começando comigo. Creio que todos nós temos muito o que aprender com esta parábola tão rica e tão preciosa. E muitas vezes a gente acha que a gente já sabe tudo sobre ela, a gente acha que já sabe essa parábola de cor, assim como o Salmo 23, a gente às vezes lê no piloto automático e já decorei, já não tenho mais o que saber, o que aprender, mas sempre temos algo novo a aprender na palavra do Senhor. Me lembro do Tim Keller, que é pastor da igreja presbiteriana Redeemer, Redenção, lá em Nova York. Ele esteve no congresso da CEPAL em 2004 e ele passou a semana inteira pregando na parábola do filho pródigo para pastores e líderes, e foi algo sensacional. Sensacional. Eu tenho até hoje as anotações daquelas mensagens que o Tim compartilhou com a gente naqueles dias. Então, vamos pensar aqui, vamos refletir um pouquinho aqui nessa parábola e naquilo que Deus pode alimentar o nosso coração nessa manhã. Pensamos no tema Aproveite bem a sua vida. De que maneira nós podemos aproveitar bem a sua vida? A realidade que nós temos aqui em relação ao filho mais novo é de um garoto que jogou um pedaço da sua vida na lata do lixo. Um garoto que desperdiçou a sua vida. O texto diz que ele viveu de maneira irresponsável e desperdiçou os seus bens. Mas muito mais do que desperdiçar os seus bens, ele desperdiçou a sua vida. Ele desperdiçou a sua vida. Ele poderia olhar para trás, certamente, e lembrar-se daquele período da sua vida com remorso, com tristeza, por ter desperdiçado uma parte da sua vida, um pedaço da sua vida. Para eu e você aproveitarmos bem a nossa vida, nós precisamos, primeiramente, procurar alegrar o coração do Pai, alegrar o coração de Deus. A atitude do filho certamente causou muita tristeza ao coração daquele pai. Assim como um filho que hoje, de repente, decide sair da casa do pai para viver a sua vida do jeito que quiser, de uma forma irresponsável, né, certamente vai trazer muita tristeza ao coração do seu pai. Pedir a herança era algo mais grave ainda, porque herança é algo que você só recebe, né, quando alguém morre, não é verdade? Herança você deixa para alguém quando você morre, tá,
ou você recebe, você se apropria de uma herança porque um parente morreu, o pai morreu, a mãe morreu, um tio, um avô, alguma coisa, alguém da sua família próxima deixou para você, tá? E então você é o herdeiro daquela herança e você toma posse daquela herança. Bem, o garoto pediu a herança antes da morte do pai. Isso significava dizer que ele estava querendo a morte do pai, que a herança valia mais do que o pai, que a herança para ele era mais importante do que a convivência com o pai. Eu quero a parte da minha herança. Eu não quero mais estar com você, eu tenho algo mais para fazer na minha vida, eu quero deixar a minha casa, quero viver a minha vida do jeito que eu quiser viver, segundo der na minha cabeça, der na minha telha, né, eu quero viver desse jeito. Quanta tristeza, certamente, aquele filho provocou no coração do seu pai. E como nós hoje podemos causar tristeza ao coração do pai? Causar tristeza ao coração de Deus. Como podemos causar tristeza ao coração de Deus? Pascoal Piragini escreveu um livro que tem como título Orações que Deus gostaria de ouvir. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Aquelas frases que nós cantamos numa canção tão linda, né, que tem justamente como título Sonda-me. São orações que Deus gostaria de ouvir. São pedidos que Deus gostaria de ouvir. São pedidos que soam como uma música aos ouvidos de Deus. Mas muitas vezes nós entristecemos o coração de Deus com os nossos pedidos. Porque pedimos mal, pedimos coisas que não estão no coração de Deus para nós. Entristecemos o coração de Deus, assim como um filho pode entristecer o coração do seu pai, pedindo ao seu pai coisas que ele não gostaria de ouvir, coisas que ele não gostaria de lhe dar. Podemos entristecer o coração de Deus com muitas formas, de muitas maneiras. O que será que alegra o coração de Deus? O que será que alegra o coração do Pai? A respeito do seu filho amado, ele disse: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. A respeito de Jesus, o pai pôde dizer: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. O que dá alegria ao coração de Deus é uma vida totalmente dedicada a Ele. O que dá alegria ao coração de Deus é um compromisso de vida com Deus. O que dá alegria ao coração do Pai é o compromisso com o Pai, é um coração íntegro. Certamente isso dá alegria ao coração de Deus. Isso dá alegria ao coração do Pai. E a pergunta que eu e você precisamos responder é: será que nós temos alegrado o coração do Pai? Será que nós temos alegrado o coração de Deus? Será que Deus, quando olha para a gente, né, Ele consegue sentir motivo de alegria e de prazer? A nossa adoração significa alegrar o coração de Deus. Trazer alegria ao coração de Deus, no meio de uma sociedade que tem causado tanta tristeza a Deus. Temos alegrado o coração de Deus? Quando Deus olha para a gente, quando Deus olha para os nossos relacionamentos, Ele se alegra. Quando Deus olha para os nossos valores, para aquelas coisas que são importantes para a gente, Ele se alegra. Quando Deus olha para as nossas prioridades, Ele se alegra. Quando Deus olha para a nossa família, será que Ele se alegra? Quando Deus olha para a maneira como estamos gastando os nossos dias, aproveitando essa vida que Ele nos deu, será que Ele se alegra? Será que isso causa alegria ao seu coração? Será que Ele pode se alegrar? Ou será que Ele está se entristecendo, balançando a cabeça e dizendo: caramba, eu tinha planejado tantas outras coisas para esse filho. Eu tinha pensado em tantas outras coisas, eu tinha sonhado com muitas outras coisas, mas olha só o caminho que ele está tomando, olha só a direção que ele está seguindo. Para aproveitar bem a sua vida, para nós aproveitarmos bem a nossa vida, nós precisamos viver para alegrar o coração do Pai.
Precisamos viver para alegrar o coração do Pai. Alegrar o coração de Deus com palavras, com ações, com sentimentos. Semana passada falamos sobre ressentimento. Será que alimentar um sentimento negativo no nosso coração, será que alimentar uma raiz de amargura dentro da gente, será que isso alegra o coração de Deus? Especialmente quando Deus olha para a gente e pode dizer, eu perdoei você de tanto mais, de algo muito maior, e você não consegue perdoar o seu irmãozinho, a sua irmã? Será que isso alegra o coração de Deus? Será que isso alegra o coração do Pai? Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Em segundo lugar, para aproveitar bem a sua vida, querido, não se afaste do Pai. Não se afaste do Pai. Vamos lá no próximo slide, por favor. Não se afaste do Pai. Afastar-se do Pai é o próximo, isso aí. Afastar-se do Pai significa dizer, tenho tudo o que eu preciso, posso viver a minha vida do meu jeito, posso ser dono do meu próprio nariz. Então eu não preciso de ti, eu não preciso de você, eu posso viver a minha vida do meu jeito. Afastar-se do Pai significa confiar em si mesmo, confiar nos seus bens, confiar no seu dinheiro, confiar em si mesmo, confiar na sua própria capacidade, O que aquele jovem não sabia é que o dinheiro não é tudo na vida. Ele não sabia que o dinheiro não pode ser o fim da nossa vida, a finalidade da nossa vida. O dinheiro sempre será um meio, nunca uma finalidade. E viver uma vida para ganhar dinheiro não traz felicidade alguma. Viver uma vida também para gastar dinheiro também não vai trazer felicidade alguma. Não viva alienado daquilo que está no coração do Pai. Não viva alienado daquilo que está no coração do Pai. E quando a gente pensa em afastar-se do Pai, a gente pensa justamente naquele que saiu de casa e foi embora. E foi para um país distante, e viveu de maneira irresponsável, e viveu de uma forma dissoluta, tá? E causou tanta tristeza ao coração do Pai. Mas o que nós precisamos nos lembrar é que o outro irmãozinho dele, o irmão mais velho, estava tão perdido quanto ele. Porque estava alienado do Pai dentro da casa do Pai. E isso é possível? É possível. Há quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas podem estar alienadas do Pai? Podem estar na igreja por uma série de motivos. Podem estar na igreja fazendo um monte de coisas, mas completamente distantes daquilo que o Pai está pensando, daquilo que o Pai está sonhando. Estão alienados do Pai e estão perdidos dentro da casa do Pai. Em alguns momentos podem até mesmo ser membros da igreja. Podem ser pessoas que já tenham até se batizado, professado a sua fé, mas se perderam. Se alienaram da vontade de Deus e começaram a viver a sua vida do jeito próprio, pessoal, e não do jeito de Deus, não da vontade de Deus. Há muitas pessoas que podem considerar a igreja um mero clube social do qual participamos, do qual participamos todos os dias, convivemos com as pessoas, nos relacionamos com as pessoas, e relacionamento é muito bom, e cada dia as pessoas estão mais carentes de relacionamentos, isso é verdade. Então encontram na igreja, graças a Deus, relacionamentos, mas a igreja não é só isso. E aí a igreja vira um clube social apenas, em que nós nos voltamos apenas para satisfazer as vontades uns dos outros e não direcionamos a nossa atenção para Deus. E começamos a fazer um monte de coisas interessantes, legais, mas que não tem nada a ver com aquilo que Deus sonhou, daquilo que o Pai está querendo que a gente faça. A grande questão, queridos, é que muitas vezes essa alienação do Pai, dentro da casa do Pai, ela é
ela não é tão perceptível. O filho que sai e vai embora, é claro, está aos nossos olhos. Mas quem está perdido dentro da casa do Pai é algo mais difícil de ser percebido. Mais difícil de ser percebido. Mas nesses anos de vida ministerial, eu posso garantir a vocês, com tristeza no coração, que eu já encontrei muitas pessoas que entraram na igreja, mas a igreja não entrou dentro delas. São pessoas que já estiveram dentro da igreja, mas, na verdade, nunca estiveram aqui. Nunca estiveram aqui. São pessoas que, de repente, estão com o nome, ou tiveram o nome no hall de membros da igreja, mas o coração sempre esteve longe daqui. Longe daqui. E vou dizer para vocês, isso é muito mais desafiador para pessoas como eu e muitos de nós aqui, que nascemos num lar cristão. Nascemos num lar cristão e viemos para a igreja porque nossos pais nos traziam. E viemos trazidos pelos nossos pais. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O Marquinhos estava lembrando que essa semana, né, quando eles eram mais novos, eles não queriam acordar no domingo de manhã e eu pegava um copo d'água e começava a pingar assim na cabeça deles. Quantas vezes eu arrumei os dois, dormindo, pegava no colo, vocês vão acordar na igreja, mas vão acordar. Tem que ser assim. Você não pode tumbiar, não, porque a criança hoje ela vira dona da casa. Né? Vira dona da casa. Tem que trazer. Quando eles são pequenos, eles têm que trazer, mas depois que crescem, eles têm que vir. E virão se tiverem tido uma experiência com Jesus. Virão sozinhos se tiverem tido um encontro com Jesus. Não porque papai está aqui, porque mamãe está aqui, mas porque Jesus está aqui. Porque tiveram um relacionamento com Jesus, tiveram uma experiência com Jesus. Senão, a igreja é um clube. E nós vamos viver dentro da igreja alienados de Deus. Alienados daquilo que está no coração do Pai. E isso é muito sério, gente. Especialmente, como eu disse, para nós que fomos criados na igreja, nós sabemos tudo do que é a igreja. Nós gostamos de estar na igreja. Nós amamos a igreja. Sabemos tudo aquilo que um cristão deve fazer, não deve fazer, e a gente pode simplesmente estar fazendo as coisas porque nós somos religiosos. Nós nos tornamos religiosos. Mas não nos tornamos, de fato, discípulos de Jesus. Porque Jesus não está olhando simplesmente a nossa religiosidade, a nossa casca, a nossa aparência, Ele está olhando a nossa essência, o nosso coração, a integridade do nosso coração perante Ele. Então, quando a gente encontra um irmão mais velho, perdido dentro da casa do próprio pai, porque não conseguia discernir o que estava no coração do pai, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nós podemos, sim, nos perder dentro da casa do Pai. E uma pessoa perdida dentro da casa do Pai, com mais tristeza ainda, eu posso garantir a vocês, ela pode fazer com que outros venham a se perder junto com ela. E eu já vi isso aqui dentro da igreja, com muita tristeza. Pessoas perdidas, levando outras pessoas a se perderem. Para aproveitar bem a nossa vida, nós não podemos nos afastar do Pai. Não podemos nos afastar do Pai. Se nós nos aproximarmos do Pai, nós vamos conhecer o coração do Pai. Se nós nos aproximarmos do Pai, nós vamos conhecer quais são os seus planos,
quais são os seus métodos de agir, quais são as suas expectativas, o que é que Ele tem sonhado para a gente. Nós vamos conhecer tudo isso. E a nossa vida, com certeza, será muito, muito, muito melhor. Muito melhor. Terceiro lugar, pense nas suas escolhas. Reflita nas consequências das suas escolhas. Se você quer aproveitar bem a sua vida, reflita nas escolhas que você está fazendo. Algo que jamais poderia ter passado na cabeça daquele jovem é que as suas escolhas o levariam até onde ele chegou. Algo que jamais poderia ter passado na mente daquele garoto é que um dia as suas escolhas o levariam até o chiqueiro. E ele ficaria lá disputando comida com os porcos. Literalmente no chiqueiro. Literalmente no chiqueiro. As nossas escolhas podem nos levar para o chiqueiro. Certo autor afirmou que na vida, quando as coisas ficam fora de controle, sempre pensamos em atribuir culpa a alguém. E ele diz, a experiência me ensinou que sou eu quem cria grande parte do meu próprio caos. E creio que isso pode se aplicar a você também, é universal. Somos individualmente responsáveis pela turbulência em nossas vidas, ao menos por grande parte dela. Então, ao invés de tentarmos encontrar culpados, antes de qualquer coisa, precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Vivemos em um mundo em que as pessoas querem lançar culpa nas circunstâncias, culpa das circunstâncias sobre alguém, sobre alguma coisa, sobre pais, empregados, ambientes, sociedade, situações. Na realidade, porém, quando as coisas dão errado e queremos saber o motivo, tudo o que precisamos fazer é olhar no espelho. É olhar-nos no espelho. Vez por outra, diz ele, tenho aprendido que grande parte das consequências difíceis, desafiadoras com as quais tive de lidar foi resultante das minhas decisões prévias, erradas ou deficientes. Frequentemente ouço, insanidade é fazer a mesma coisa, vez por outra, esperando resultado diferente. Guarde isso, meu irmão. Insanidade é fazer a mesma coisa, esperando resultado diferente. Se você está satisfeito onde se encontra, permaneça. Mas se está experimentando áreas de insatisfação e mesmo sofrimento, sugiro que cave profundamente na palavra de Deus, para poder fazer o que Ele lhe manda fazer, descobrir que como foi Ele que nos projetou, Ele sabe como funcionamos melhor e nos instrui de acordo com isso. Deus é o Pai que verdadeiramente sabe o que é melhor. Fundamentalmente, as suas escolhas em Deus, na vontade de Deus, elas serão aquilo que Deus sonhou para você. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Fundamente as suas escolhas em Deus. Fundamente as suas escolhas na palavra de Deus. Ela contém um caminho seguro para você. Eclesiastes diz que tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Quando nós não pensamos nas nossas escolhas, quando nós não refletimos sobre as consequências das nossas decisões, nós passamos a vida correndo atrás do vento. E o resultado disso é que não chegamos a lugar algum. Em quarto lugar, querido, para aproveitar bem a sua vida, caia em si. Caia em si. Pior do que errar é continuar errando. Pior do que errar é continuar errando. Aquele jovem errou, foi parar no chiqueiro, um chiqueiro físico, mas é possível que aquele chiqueiro tenha sido um chiqueiro emocional, com certeza um chiqueiro espiritual.
em que ele se afastou completamente do pai, mas houve um momento de quebrantamento, houve um momento de confissão, houve um momento em que ele caiu em si e disse: eu vou mudar de atitude, eu vou me levantar e vou voltar para o meu pai. Eu estou aqui disputando comida com os porcos, enquanto os empregados do meu pai têm fartura de pão. Eu vou voltar para casa e vou pedir pelo menos que o meu pai me contrate como um dos seus empregados. Eu não tenho mais direito como filho. Já recebi a minha herança. Não tenho mais direito a coisa alguma. Mas se ele pelo menos puder me contratar como um dos seus empregados, quem sabe desse jeito pelo menos eu vou conseguir comprar um pedaço de pão e não vou ter que comer essa lavagem que os porcos comem aqui. E ele se levantou daquele chiqueiro para experimentar algo extraordinário na sua vida. Tudo aconteceu, toda a obra de restauração começou no momento em que ele caiu em si. No momento em que ele reconheceu os seus erros. No momento em que ele disse: pequei contra os céus, pequei diante de ti. A nossa vida jamais será bem aproveitada enquanto ficarmos negando que os nossos problemas interiores, que os nossos problemas exteriores existem. O que precisamos é enfrentá-los pela fé. O que precisamos é enfrentá-los pela graça de Deus, confiados na misericórdia do Senhor. Aquele moço caiu em si. Cair em si é quebrantar-se, é arrepender-se, é reconhecer os seus erros e as suas falhas diante de Deus. É reconhecermos as nossas falhas diante do Senhor. E este é o momento em que nós precisamos reconhecer aquilo que temos feito, que tem desagradado a Deus, que tem tirado a nossa vida do rumo que deveria estar. Os nossos jovens e adolescentes, Eclesiastes 12, verso 1 diz: lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias são são dias de remorso, são dias de tristeza, são dias de angústia, porque nós podemos olhar para trás e não ter prazer na maneira como gastamos a nossa vida. E chegar à conclusão, como aquele jovem, que jogamos um pedaço da nossa vida na lata do lixo, que desperdiçamos uma parte da nossa vida, que poderia ser aproveitada de uma maneira muito melhor, muito melhor. Os anos em que não temos, os dias em que não temos prazer, em que não temos contentamento, são anos de remorso, de tristeza, por termos, de repente, desprezado uma parte da nossa vida, jogado uma parte da nossa vida no lixo. Em quinto lugar, para aproveitar bem a sua vida, aceite a graça do Pai. Aquele menino levantou-se, pôs-se a caminho e voltou para casa. E o que ele encontrou não foi um pai raivoso, o que ele encontrou não foi um pai carrancudo, ranzinza. O que ele encontrou foi o abraço do pai. O que ele encontrou foi um pai correndo na sua direção. Na cultura do Oriente, os mais velhos não correm na direção dos mais novos. Os mais novos é que correm na direção dos mais velhos. A atitude daquele pai foi uma atitude de humilhação. Ele correu na direção de um filho que o abandonou. Mas que, a despeito dos trapos, a despeito da sujeira, de alguém que havia saído há pouco do chiqueiro, a despeito de tudo aquilo, o pai viu que aquele era o seu filho.
E o que essa parábola ensina para mim e para você, dentre muitas coisas, é que a gente pode parar em qualquer chiqueiro da vida, mas nós nunca deixaremos de ser filhos. E que o amor do Pai é capaz de nos restaurar plenamente a nossa vida. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. E glória a Deus porque Ele não nos trata segundo o nosso merecimento. Glória a Deus porque Ele não nos trata segundo os nossos méritos, porque nós não temos mérito algum diante de Deus. Diante do Senhor somos todos perdidos, estávamos todos perdidos nos nossos pecados. Diante de Deus estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. Está lá em Efésios capítulo 2. Diante de Deus estávamos completamente perdidos. Quando o pai abraçou o filho e disse: este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, desde que a graça de Deus seja manifesta na sua vida e opere na sua vida toda a restauração que ela quer operar, certamente ela quer tratar você como somente Deus pode tratar. Como somente o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, permita que a graça de Deus opere na sua vida tudo aquilo que ela quer operar. O pai correu na direção do filho, o pai o abraçou, e o abraço do pai certamente foi um abraço de restauração. Assim é como Deus nos trata, é assim que Deus quer fazer com você, é assim que Deus quer fazer com a sua vida hoje. O abraço do pai é um abraço restaurador. Restaurador. E Ele quer restaurar a sua vida hoje. Ele virou-se para o filho, para os seus empregados, e disse: tragam uma roupa nova. A roupa do filho estava imunda do chiqueiro. Tragam uma sandália. Quem andava descalço naquela época eram os escravos. Ele disse: meu filho não é escravo. Tragam o anel. O anel era símbolo de filiação. Filiação. Ele ainda é meu filho. Ele pode não ter mais herança, porque gastou, jogou toda fora. Mas ele ainda é meu filho. E você é filho amado de Deus. Filho amado do Pai. E o amor do Pai para com você é incondicional. É incondicional. Vamos matar um novilho gordo, aquele novilho alimentado para ocasiões especiais. Para ocasiões especiais. Vamos matar esse novilho. Meu avô, o pai da minha mãe, eles eram de São Fidélis quando vieram para o Rio. Teve um sítiozinho aqui na região de Engenheiro Pedreira, e ele tinha algum gado lá, né? Eu me lembro da festa de 80 anos do meu avô. Matou um bezerro. Que festa maravilhosa. Matou um bezerro para a família toda. É assim. Vamos matar o novilho gordo, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos dar uma grande festa, vamos dar uma grande celebração. Deus gosta de festa, gente. Deus gosta de festa. Quantas festas Ele mandou o povo celebrar no Antigo Testamento? E agora a palavra de Deus vai nos dizer que há festa no céu todas as vezes que um pecador se arrepende. Se a perdição entristece o coração de Deus, o arrependimento é algo que alegra o coração de Deus. O arrependimento do ser humano é um bálsamo para o coração do Pai. É algo que alegra o coração do Pai. Quando o pai vê o filho voltando aos seus planos originais, voltando ao seu propósito original, isso alegra o coração do Pai.
E o mais interessante é que a misericórdia de Deus é tão grande para comigo, para com você, é que até mesmo as nossas escolhas erradas, Deus transforma em bênção para a nossa vida. Ele é capaz de transformar as nossas dores em ministérios, acredite nisso. Ele é capaz de transformar as nossas dores, as nossas experiências mais dolorosas em ministérios, em oportunidade para a gente servir e abençoar outras pessoas que estão sofrendo como nós sofremos um dia. Ele é capaz de nos dar uma nova perspectiva de vida e utilizar ainda toda a situação negativa, desastrosa que vivemos por causa das nossas escolhas. Ele é capaz de usar tudo isso para abençoar a gente de uma forma extraordinária. Só Deus poderia fazer isso. Ele nos perdoa, e nos perdoa de tal forma que não fica lançando em rosto aquilo que fez por nós, não fica lançando em rosto os nossos erros, não fica apontando os nossos erros, Ele perdoa. Perdoa. Diz a palavra de Deus que Ele lança os nossos pecados lá nas profundezas do mar, num lugar inatingível. Inatingível. De um tempo para cá, alguns aviões têm caído aí no mar, fruto de alguns acidentes aéreos. E a gente acompanha muitas vezes o serviço dos mergulhadores tentando localizar corpos sobreviventes e especialmente a caixa preta para entender o que aconteceu com aquele avião antes de cair ou por que ele caiu. E muitos não conseguem encontrar sequer essa caixa preta, porque está num lugar inatingível. O nosso pecado, Deus lança nas profundezas do mar, num lugar inatingível, que nenhum mergulhador vai conseguir encontrar. Isso é o que Deus faz por mim e por você. Para restaurar a nossa vida. Para restaurar a nossa vida plenamente. Para aproveitar bem a sua vida, aceite a graça de Deus. Essa graça que cura, essa graça que restaura, essa graça que trata a cada um de nós como só ela pode tratar. O Senhor disse a Paulo: a minha graça é tudo o que você precisa. Numa versão mais antiga, talvez os irmãos mais antigos se lembrem, a minha graça te basta. Mas a nova tradução na linguagem de hoje diz: a minha graça é tudo o que você precisa. Feche seus olhos e agradeça a Deus por essa graça restauradora.